A família da adolescente de 11 anos recorreu à rede pública de saúde em busca do exame, mas não conseguiu o atendimento por tratar-se de um procedimento especializado que no Acre só é feito na rede particular. O exame cariótipo, indicado para a adolescente, é uma espécie de fotografia dos cromossomos, essencial para o diagnóstico de doenças genéticas. Sensibilizado com a situação, o LabSul decidiu ajudar a família e ofereceu gratuitamente o serviço, como explica o Dr. Luiz Augusto, diretor do laboratório. Esse exame é um exame genético, tá? Nós não temos pesquisa de base genética na região norte de rotina, nem no Acre, nem em Manaus, nem em Rondônia. Nós temos um convênio com o laboratório de referência genética no estado de São Paulo, onde pesquisas com suspeita de síndromes genéticas raras, nós encaminhamos para lá. Quando a gente não tem essa possibilidade aqui no Brasil, a gente encaminha ou para os Estados Unidos, para Maio, ou para a Europa, no caso, fica na Espanha, em Barcelona, o nosso laboratório de apoio. Mas assim, essa síndrome genética, sem o laudo genético, laboratorial genético, você não consegue avançar numa viabilidade ou não com esse paciente. Então, assim, a gente está muito feliz de estar podendo auxiliar essa família. A família da adolescente acompanhou todo o procedimento da coleta de sangue no LabSul, que foi feito seguindo o rigoroso protocolo para o exame cariótipo. Por se tratar de um exame caro e muito especializado, são raros os pedidos desse tipo no Acre, como explica a biomédica Raquel Oliveira. Por se tratar de um exame genético, a gente tem uma atenção maior. É utilizado um material adaptado e apropriado para esse tipo de coleta. A gente precisa de, no mínimo, 4 tubos com 10 ml cada, com um reagente que a gente chama de heparina, que ele mantém as células vivas. Como é um exame que tem uma estabilidade muito baixa, de até 72 horas, a gente está em uma corrida contra o tempo. A gente faz a coleta e já separa a amostra e já envia para o nosso laboratório de referência, que a gente tem convênio. Precisa ser coletado o tubo bem cheio para que a relação amostra anticoagulante não tenha interferência. De criança, a gente já tem um tubo adaptado, então hoje a gente optou pela coleta a vácuo, em que a gente não traz tanto transtorno ao paciente e não degrada as amostras, que a nossa prioridade é que as células sejam mantidas. Após a coleta de sangue, que foi feita no LabSul, em Cruzeiro do Sul, o material foi enviado para São Paulo, onde foi realizado o estudo detalhado das células sanguíneas. Por se tratar de material biológico, o armazenamento e transporte do sangue teve que ser feito em condições especiais, o que encareceu ainda mais o serviço. Nós temos hoje um contrato de transporte aéreo com a Gol. Todas as nossas amostras elas seguem via aérea. O laboratório em São Paulo já está sabendo desse caso, ou seja, está tudo preparado para receber essa amostra daqui a 72 horas. Essa amostra é prioritária. A maneira com que essa amostra é transportada e o custo desses exames. A maioria dos insumos que se utiliza para isso são importados dos Estados Unidos. Após o envio do material para São Paulo, a família da paciente teve que esperar um período de 20 dias, que é o prazo médio para que a análise genética do sangue fique pronta e o laudo seja confeccionado. Este era o último exame que faltava e o mais caro para um diagnóstico correto da situação da adolescente, que pode ou não ter alguma síndrome rara. O resultado do exame cariótipo agora será avaliado por um especialista para finalizar o diagnóstico. Após receber o resultado do exame, a família da adolescente agradeceu o gesto do LabSul e destacou a importância dessa ajuda para se chegar ao diagnóstico correto da situação da jovem, como explica Kayla Moraes, que também acompanhou com expectativa todas as fases do procedimento. Receberam ela com bastante atenção, ela estava no começo com bastante medo, demonstrava estar com anseio, né, de fazer, até porque é sangue, né? Mas na coleta, as meninas foram super atenciosas, o doutor também foi super atencioso com ela e ela saiu toda feliz, toda contente. A família já vem buscando há muito tempo, né? Não é fácil, não é nada fácil, mas a gente vai conseguir que esse exame ele possa trazer mais resultados, né, para o laudo dela, que a gente já tem um laudo, mas que precisam de mais estudos, de mais exames, né? Então, esse exame, creio eu, que vai resolver tudo, né, que tem para se resolver. Eu sou acriano, o LabSul já existe, o LabSul Diagnósticos completa 23 anos.
Os investimentos ao longo desses anos foram incessantes. Muitos exames hoje, principalmente pacientes com câncer, são realizados hoje em Cruzeiro do Sul. O paciente não precisa viajar para Rio Branco para poder fazer. A nossa ligação com centros de referência, como eu falei no começo, é o que garantem também a gente. Ou seja, as parcerias que nós temos em São Paulo são com laboratórios de referência em cada segmento. E quando a gente tem alguns exames que são extremamente específicos, que a gente não tem em realização, às vezes, no Brasil, mas o paciente está aqui em Cruzeiro, a gente consegue chegar a essas amostras em condições ideais, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, para poder fechar o diagnóstico. O paciente, quando ele sai daqui, ele vai sair com diagnósticos em mãos, o que facilita muito a vida dessa família, desse paciente, e a economia que essa família também vai fazer. Ou seja, quando ele sai, ele já sai com o diagnóstico fechado na mão.